orar. Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Então, Pai, que a sua presença para essa noite, Pai, sempre mais uma noite para pela Senhor Jesus. Estamos te louvando, Pai, te adorando, Pai. Nesse momento, nós te ora, Pai, na sua palavra, Senhor Jesus. No momento, Pai, do Senhor, na palavra da sua igreja, Senhor. Nessa noite, Pai, nós uma Deus. Está com responsabilidade de fazer pela sua palavra, meu Deus. O Senhor, Deus, eu com o Senhor agora. Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, Senhor Jesus. Amém. Pessoal da igreja, vamos para a segunda, amém? Amém? Amém. Hoje é sábado, as mulheres devem ouvir aquela sua paixão. Está tudo cansado, né? Mas é assim mesmo, né? Os tempos que nós tivéssemos a palavra do Senhor em João. Amém? Peço para os irmãos que devem orar, que eles mudar, que eles vão dar uma palavra mais centrada para as irmãs, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? João, capítulo 15, irmãos. Os irmãos podem chamar assim, né? João, capítulo 5. Glória a Deus. Verso 16, irmãos. Espero que os irmãos não. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, em João 15, verso 16. Não me escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidas ao Pai, Ele vos conceda. Amém, irmãos? Vou estar lendo novamente. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Confesso para os irmãos que nesse mesmo capítulo, eu naveguei para lá, naveguei para cá, e dava uma palavra, e dava outra palavra, dentro do mesmo texto, um texto muito conhecido, né, irmãos? Mas, cada vez que você lê a palavra do Senhor, você vai ler, cada vez Deus dá uma interpretação diferente, irmãos. Não que Deus não possa dar a mesma para outro, pode sim. Mas uma palavra só, o Senhor muitas das vezes se manifesta de maneiras diferentes. Essa palavra, por exemplo, Jesus vai falar acerca de escolha, acerca de frutificar e acerca de permanecer. Confesso para os irmãos que eu ia à parte do fruto, eu ia à parte disso. E assim Deus foi trabalhando. Cada vez que eu lia, o Senhor ia lá e acrescentava algo. O Senhor ia acrescentando algo. E teve um momento que eu comecei a estudar antes de vir para a casa do Senhor, tomando banho. E eu estava escutando uma pregação e eu escutei a minha filha gritando aleluia. Glória a Deus. Eu pensei, meu Deus, será que ela está entendendo? E quando eu saí, eu percebi que ela estava entendendo. Estava entendendo tudo. Às vezes a gente que não está entendendo. Mas ela estava entendendo tudo que estava sendo falado. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que toda vez que eu sou convidada para trazer a palavra, eu me treino. E eu estudo e eu leio. Como os irmãos sabem, eu sou formada em letras, então eu gosto muito de ler. Então, às vezes, ler e falar é algo fácil para mim, mas não é por conta disso que é fácil a gente compreender a palavra do Senhor. E eu comecei a escrever, como eu sempre faço.
bem que Deus não vai escrever na hora, mas eu escrevo. Porque aí muitas das vezes essas coisas guardadas na nossa mente e depois a gente não esquece. E eu comecei a ver a respeito das mulheres. Eu lembrei, não sei se eu lembrar, que eu acho que há uns 2 anos atrás, eu sei, teve um culto das mulheres, e se eu não me engano, eu pus a palavra. E se eu não me engano, naquele dia eu coloquei umas mulheres na frente, falei, olha, é Ruth, é Ana. E eu, meu Deus, queria fazer algo do tipo, mas a gente não ouvia a voz do Senhor. Porque hoje é um culto especial para mulheres, sim. Isso aqui é um culto especial para o irmão, para a irmã, para o visitante, para o pastor, para a pastora. Que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todos os dias. Um dia a gente vai ouvir João 15 voltado para uma parte, amanhã a gente vai ouvir a mesma palavra de João 15 voltada para outra parte. Mas Deus, ele sabe a necessidade de cada um, e que cada um tem no seu coração. E quando eu comecei a ver essa palavra, Deus tocou muito no assunto de permanecer. Porque, irmãos, permanecer no tempo que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, é difícil a gente permanecer. É fácil, muitas das vezes, talvez a gente ir, a gente passar por um determinado lugar. Mas a gente permanecer é algo diferente. E aí entrou a parte de ser escolhido, de ser chamado. E o Senhor começou a trazer na minha mente que muitos daqueles que foi chamado, que foi escolhido por Deus, por mais independente do que eles faziam, depois de eles serem escolhidos e chamados por Deus, eles começaram a dar frutos. Mas como assim? Nós vemos lá a respeito de Davi. Deus cuidou de Davi naquele passo durante anos e anos. Mas Davi foi exercer quando ele foi escolhido, quando ele foi chamado. E Deus foi preparando. Muitas das vezes, a gente vê tantos e tantos. Eu fui ver a respeito de Esther. Esther estava ali em uma posição, mas o Senhor escolheu ela para determinada obra. E ela permaneceu. Davi, como foi escolhido, ele foi escolhido. E ele permaneceu. E assim a gente vai vendo outras mulheres. A gente vai vendo Ana, a gente vai vendo Sara. E todas ali, de uma maneira ou outra, permaneceram. Algumas tinham alguma posição, outras não. Maria foi para ser a mãe de Jesus. E quando ela foi escolhida, ela permaneceu. A Bíblia vai falar que ela já sabia o que ia acontecer com Jesus. E mesmo assim ela permaneceu. Ela ajudou, ela estruturou muitas das vezes ali naquele caminho que ela sabia que Jesus ia passar, tudo o que ia acontecer. Como outras mulheres. A gente vai ver as mulheres que serviam Jesus ali, ajudando, acredito eu, a cozinhar, as vestes. E como Deus ia trabalhando cada uma acerca do que ela podia fazer, do que ela tinha condição. E Deus foi me mostrando e foi trazendo os dias de hoje. E Deus me fez lembrar de uma mulher que não é muito pregada, não é muito falada, que é acerca de Raabe. Todos os irmãos sabem, acredito que a maioria conhece a história de Raabe. Raabe era uma prostituta, mas ela ajudou ali os servos de Deus. E depois que ela fez aquilo, que ela deu uma certa promessa, ela permaneceu. Depois ela colocou lá, ela foi salva pela promessa de Deus. Ali depois ela se casou. E da geração dela, veio-se a geração de Davi, veio-se a geração de Jesus. Já parou para pensar? Mas o que ela fez? Ela permaneceu. Aí Jesus falou assim, lembra dos pescadores que estavam pescando? Quando Jesus passou, eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles não estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam fazendo o ofício qual eles faziam, que era pescar. Quando Jesus passou, Jesus escolheu e Jesus chamou. A partir daquele momento que Jesus escolheu e Jesus chamou, eles passam a fazer o quê? O que Deus havia preparado para eles, que era levar a palavra do Senhor, que era levar o Evangelho. Muitas das vezes as mulheres ali que trabalham acerca de tecidos, quando Jesus chamou, elas se doaram para a obra. E muitas das vezes, irmãos, nos dias de hoje, mulheres e outros irmãos são chamados, são escolhidos.
A palavra do Senhor nos fala um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo de número 139, vai falar que o Senhor já nos conhecia no ventre da nossa mãe, quando nós ainda não tínhamos forma, mas Ele já sabia. Não deixa o mundo, não deixa o inimigo, não deixa as pessoas que estão ao seu redor falar que você não pode, que você não consegue. Não, você foi escolhido. Irmão, já pensou o privilégio de nós sermos escolhidos, de nós sermos chamados por Deus? Houve uma nação que foi escolhida, chamada por Deus, e se recusaram. E Deus nos adotou. De certa forma, o Senhor também nos escolheu, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele já sabia. E Deus foi me revelando as coisas que muito hoje em dia está acontecendo. E eu relutei para não falar, irmãos, eu peço para os irmãos, porque antes da palavra, irmãos, na minha frente, ela vem para mim. Muitas das vezes está cortando para frente, antes ela está cortando para trás. Nós vivemos um mundo, irmãos, desculpa a palavra, mas que a modinha é... Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu estou no bairro, amanhã eu estou numa festa, depois eu volto de novo. Aí acontece qualquer coisa, eu não permaneço. Novamente, a palavra permanecer. E aí eu fiz um estudo acerca da minhoca. Uma vez eu falei acerca da borboleta. Acho que na última vez que eu preguei, eu falei acerca da borboleta. As propriedades da borboleta, né? E aí eu falei, você não é uma minhoca? Ele falou, é. Um crente minhoca. Eu falei, meu Deus, o que é um crente minhoca? Ele falou, é um crente sem estrutura. Um crente que ele não tem estrutura, ele não tem uma condição óssea, ele não conhece. Quem já viu uma minhoca estruturada? Forte? Vocês já viram? Se vocês verem, me mostrem. E eu fui ver que tem vários tipos de minhoca. Tem aí duas espécies de minhoca. Tem uma espécie que chama minhoca brava. Você pega ela, chega e se treme. E aí meu coração de Deus falou assim, olha aí, ó, a minhoca você não pode nem tocar. Você toca nela, parece que você cutucou um cacho de abelha toda. A minhoca é tão mole, gente, que qualquer coisa que você coisar, ela já se esfarela, ela já se quebra. Se você for estudar acerca da minhoca, fala que a minhoca é um monte de anel. Um anelzinho, outro anelzinho. Do lado ela tem a boca, do outro lado ela tem as outras coisas dela, mas ela não tem estrutura. Aí a gente vai pesquisar que diversos tipos de animais, talvez ele não tenha nenhum osso próprio como o nosso, mas ele tem uma certa estrutura, né? Ele tem um esqueleto, acho que é essa palavra que fala quando a gente vai estudar lá a biologia, as coisas que ele tem ali acerca do esqueleto. Ele tem um crânio, ao pensar que a minhoca não é sem crânio. Tem cabeça, mas é mole. E aí Deus foi me mostrando, viu? Hoje, como que está cheio de crente de minhoca, crente que hoje vai aumentar. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou sendo uma minhoca. Porque a palavra do Senhor conversa com a gente. E eu comecei a lembrar do princípio. Quando eu buscava mais, quando eu orava mais, quando eu jejuava mais. É difícil, mas assumir porque é vergonhoso. É vergonhoso. Esses dias eu estava pensando comigo mesmo, eu pensei, meu Deus, mas eu sou qualquer um. Deus falou, não é qualquer um. É um escolhido. É um chamado. E cada um que está sentado aqui nessa noite é um escolhido. É um chamado. Se não fosse assim, irmãos, vocês não estariam aqui. Cada um que está aqui tem uma história diferente, um testemunho diferente. E quando Deus vai falar acerca daqueles que foi chamado na época de Jesus, eu trouxe para a época de hoje. A maioria das vezes, aquelas maiores pessoas que pregam a palavra, quando eles vão contar o testemunho, eles falam, olha, eu era prostituta, olha, eu era traficante, eu matava, eu roubava, eu espancava minha mulher, eu maltratava minha mãe, eu vivia fugida, eu vivia em boca. Mas a partir do momento que a pessoa Jesus escolheu e a pessoa permaneceu, ela muda totalmente a essência. Ela permanece. Acontece o que for, ela permanece.
Aí nós volta de novo para a minhoca. Você põe a minhoca aqui, ó. Eita Deus. Você põe a minhoca muitas das vezes ali numa terra firme. Ela não vai ficar ali, ela fica lama. A minhoca muitas das vezes ela come terra, come barro. E desculpa a palavra. Ela evacua terra. Ela evacua barro. Já viu se é uma coisa boa de uma minhoca? Secar a terra, você esfrega, tem minhoca que é tão ruim, tão ruim. Quem pesca sabe, tem minhoca que parece que ela não tem sangue. Você pica ela, você vai colocar ela na vara, ela não tem sangue. Em momento nenhum parece que ela se defende. Sabe aquela coisa inerte? Aquela coisa que ninguém dá valor? Eu, quando eu vejo uma minhoca, eu falo assim, Deus me perdoe, eu passo ela perto aqui dela, gosto de pescar, pesca, gosto de pegar minhoca e esticar assim. Você estica ela, ela vai arrebentar. E tem vezes que ela não tem sangue, ela não tem nada. E Deus começou a revelar que as pessoas muitas das vezes estão mortas, que estão no barro. A minhoca, ela já é feia, ela já é suja, ela já é nojenta, mas ela tem que ficar no lugar e se enfiar mais. Mais e mais. Ela se lambeia, ela se deleta. Qual lugar que tem mais minhoca? É o lugar mais podre. Você vai ali com rego. Não sei se é essa palavra, você não sabe o que é um rego, né? Onde corre água, a gente passa a enxada daquele jeito. Você pode colocar ali, mas vai dar ali é minhoca. Eles são um lugar fedido, lugar de esgoto, parece que elas gostam da podridão. Já hoje, ela não se limpa, é algo que não se limpa. Ela não se liberta. Você catar uma minhoca, você tirar da terra, tirar da luz, você colocar em outro lugar, ela morre, ela seca. Quem já foi pescar e tirou a minhoca e levou num potinho, ela seca. Ela se torna seca. Assim mesmo, muitas das vezes é o que está acontecendo hoje. Muitas das vezes você se torna seco. Ou você está seco, ou você está mole. Igual a minhoca. Não se firma. Você é chamado, você é escolhido hoje, você permanece um ano. Você permanece 2 anos, depois você já não quer mais. Bom, eu vou ler de novo aqui, ó, o 16. Não me escolhestes vós a mim. Porque nós não escolhemos. Muitas das vezes nós não queremos, nós relutamos. Eu falo, irmãos, eu tenho para mim. Uma vez eu já contei para os irmãos, um homem deu assim, alegre, contente, mas cada um sabe o que traz, o que carrega. E ele era ruim, mas pensa uma bichinha ruim. Deus ainda tem que trabalhar, a gente é carne, né, irmãos? Mas eu era muito ruim. Eu era ruim, irmãos, a ponto de uma vez eu ficava muito brava com a minha mãe, eu catei uma pimenta. Minha mãe amava, ama comer pimenta. Depois de muitos anos, esse tempo atrás, eu vou contar para ela. Eu rachei uma pimenta daquelas pimentas malagueta e eu passei assim, ó, na borda do copo. Era um copo que só minha mãe tomava água. Eu tinha uma raiva daquilo, porque minha mãe só tomava água naquele copo. E eu catei a pimenta e disse, mas sabe quando você esfrega, todo o óleo que você carrega? Quando minha mãe foi tomar, eu vi isso fosse hoje. Minha mãe foi tomar água, ela bateu a água. Ela falou, meu Deus, quem passou aqui? Eu falei, passei nada. A senhora me tomou a pimenta, foi toda a pimenta, acabou, mas não gosto de pimenta. Mas o pimenta eu ria, porque eu era ruim. Eu era muito ruim. Hoje em dia, muitas das vezes eu lembro muito feio do meu pai e eu me arrependi. Porque eu brigava com meu pai de bater boca. De um pegar a vassoura pro outro. Uma vez, irmãos, eu não esqueço, sabe esses. Irmãos, que a gente assim, não sabe onde sair. Sabe aqueles estilinhos? Né, que eu tinha comprado de plástico, mas nessa época era feito um soro, aquelas mangueiras de soro grossas. Eu lembro um dia que, para mim, uma cunhada do meu pai, eu dei naquele soro e meu pai puxava o chifre do lado, eu cortei assim, a palma da mão. De vontade. E eu lembro que naquele dia, à noite, no dormia, minha mãe veio e falou assim: olha, promete uma coisa para mim. Promete que você não vai sair de casa. Tem paciência. Vai passar. Meu ódio era tão grande, mas se eu tivesse uma idade maior, se eu tivesse condição de me manter, eu tinha subido de casa, ó.
tempo. E eu lembro que a primeira vez que Jesus me chamou, eu tive a oportunidade de aceitar Jesus. Eu já era moça, eu já era casada, eu estava quebrada. Eu estava no fundo do poço. Sabe quando você chega no fundo do poço, não tem mais como você vai no carro? Não tinha mais como você vai no carro. Era só Deus. E mesmo assim, eu lembro que era a pessoa falando, aceita Jesus, eu no chão, demoniado, cheio de trauma, cheio de problema. E eu gritava, não, eu não aceito, eu não quero. Eu não quero. Porque nós temos que entender o seguinte, irmãos. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações. E eu falava, eu não quero. E eu lembro que a minha mãe veio e conversou comigo e falou, não faz isso não. Olha, o que você está falando, está em si. E eu vendo aquela situação, eu aceito. Mas dentro do meu coração estava tudo deboche. Eu estava vendo a palavra, eu estava ouvindo a palavra, eu acreditava na palavra, mas eu não confiava que aquilo era algo para a minha vida. E eu comecei a gritar, não sei, irmãos, por que está indo por esse lado. Mas é porque alguém que tem que ouvir isso nessa noite. E eu falava, eu não quero. Quando eu saí da igreja, eu falei para minha mãe, eu não acredito que você fez eu falar algo que eu não queria, porque eu não quero e eu continuo não querendo. Irmãos, o tempo passou. Passou o tempo. Deus cuidou de mim, porque o estado que eu estava era morte certa. Eu voltei para uma determinada reunião, eu permaneci durante um tempo com o meu esposo. Mas sabe quando chega ao ponto que nada mais é suficiente para você? Nada mais. É igual uma pessoa, muitas vezes um usuário que usa um tipo chega a um ponto que nada mais basta para ele. E eu cheguei nesse ponto. Quando meu marido aceitou Jesus, ele aceitou no mesmo dia que eu. Quem é dos mais antigos da igreja não vai lembrar. Foi um culto de Páscoa. Nós já aceitamos Jesus. Eu permaneço. O marido não permanece. Mas eu tenho no tempo certo, no momento certo, de família. Nessa época, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, eu estava nessa situação. E o meu marido estava numa situação que ele já tinha começado a comunicação. Quem tem um irmão mais hoje não sabe muitas vezes. O marido ele começou a beber, não era de ir no pé, sair fora de casa, mas todo dia ele começou a beber, ao ponto que um dia ele virou. Ele bebeu durante o dia, ele não comeu nada, chegava na casa da noite, continuou bebendo, chegava a começar a comunicação. Então, muitas das vezes, a gente chega no limite. Deus permite a gente chegar no limite. Só que quando a gente chega no determinado limite, você tem a opção. Você é escolhido, você é chamado, você é separado. A Bíblia vai falar que desde o ventre da sua mãe, só que aí chega o momento de você. Ou você permanece, ou você não permanece. A gente vai ver na Bíblia que Ana permaneceu em oração. A gente vai ver que Sara permaneceu do lado de Abraão. A gente vai ver que Esther permaneceu no seu chamado para salvar o seu povo. A gente vai ver como eu esteve Raabe. A gente vai ver que Davi. A gente vai ver que os discípulos do Senhor. Paulo, irmãos. Paulo estava fazendo uma obra do Senhor que foi chamado. Paulo era perseguidor. Paulo matava. Eu fico pensando que Paulo debochava. Quando se quer matar a Estevão, é trazer as vestes para Paulo, a palavra do Senhor vai nos dizer. Você imagina a alegria que muitas das vezes Paulo sentia no seu coração de ver tudo aquilo. Mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? Quando se é questionado a Deus, mas ele vai falar, este é vaso escolhido meu. Você às vezes está num ambiente que você não está fazendo, que você não é, mas você é vaso escolhido. Vaso de valor. Permanece, não está difícil, permanece. Não se compara com a morte. Não.
Esse século atrás eu falei que é século da borboleta. Permanece como uma borboleta. E ela largar, talvez ali quando ela largar, ela não tem estrutura, mas ela vai passar pelo processo, ela vai passar pelo processo do casulo. Quem diz que muitas das vezes ali o processo da borboleta, até ela se transformar a borboleta não dói, é mudar toda a estrutura óssea dela, é tornado asas a ela, e ela muda. Mas ela não muda só por fora, ela muda por dentro. A estrutura dela muda. Se você for estudar, a borboleta é algo tão interessante que ela mesma ela não vê a beleza das suas asas. Ela pode ser preta, ela pode ser azul, pode ser amarela. Ela só vai ver qual outra parte dela. Ela nunca vai enxergar a beleza dela. Só que eu tenho certeza que ela vai saber sempre de onde ela saiu. Ela sabe o processo que ela passou. Você que está sentado agora, você sabe o processo que você passou para chegar aqui hoje. Muitas das vezes foi um processo na sua família, foi um processo entre pai e mãe, foi um processo dos irmãos, às vezes um processo de abuso, às vezes um processo de exclusão, às vezes uma ferida aberta que ainda não cicatrizou. São processos e processos. Eu vou fazer, irmãos, mais uma vez. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi vós. E vos nomeei para que chegares e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, tem noção do peso dessa palavra? Da força dessa palavra? Já pensou você permanecer em Deus a ponto do que não é o que escreveu e falou. Está em letra vermelhinha na minha Bíblia, acredito que em algumas versões também. É Deus falando. Deus falando. Jesus falando. Tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele nos concede. Desde que nós permanecemos em Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nós não sabemos, nós não temos noção de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas das vezes, irmãos, alguns buscam por algo físico, por algo material. Nós somos bastante jovens, muitas das vezes uma determinada faculdade, um determinado estudo, um casamento. E eu creio que no tempo certo do Senhor vai chegar. Porque o Senhor Ele conhece. A partir do momento que você toma uma escolha de permanecer, não vou falar que vai ser fácil para mim, porque não é fácil. Nunca foi fácil. Nem no tempo de antigamente, nem agora é fácil. Agora, muitas das vezes, a gente fala, está difícil. Difícil era aquela época que o povo era morto, o povo era apedrejado. Hoje em dia, você tem livre-arbítrio de você chegar nesse e você falar Jesus salva, Jesus cura. Hoje em dia, você pode ir no meio do hospital e pregar para uma pessoa enferma. Você pode falar do amor de Deus. Hoje o Evangelho entra dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. E eles mesmo ali permaneceram. Então, irmãos, não é permanecer só quando tudo está bom, quando tudo está dando certo. Não, é permanecer sempre. Vem a chuva, você está permanente. Vem o sol, você está permanente. É como as estações que a gente passa. Inverno, primavera, verão, outono. É da mesma maneira na nossa vida. Vai ter o tempo ali de florescer, de crescer, de ter poda. E desses dias eu estudo que Deus poda até mesmo quem está frutificando. Porque às vezes a gente pode estar até numa posição frutificando. Mas Deus tira ali, ó, um pedacinho que está morrendo e um pedacinho que está vivo. E aquele pedacinho que está vivo, o que acontece? Ele frutifica mais forte. Ele vai dar mais fruto. Mais e mais fruto. Então a gente tem que aceitar, irmãos, o tempo certo de cada coisa. O tempo de crescer, o tempo de dar fruto,
o tempo de dar corda. É difícil? É. Só quem passa pelo processo sabe, mas às vezes seu processo está dentro de casa, às vezes seu processo está dentro de você mesmo. O que mais nós estamos vendo nos dias de hoje é a tal da depressão. Aí um julgar é isso, é aquilo, mas cada um em sua coração sabe o que se faz, sabe o que é. Às vezes fala, é falta de Deus, é um espírito maligno, é não sei o quê, não sei o quê. Mas você sabe, é processo. Muitas das vezes é processo. Ontem a irmã que está testemunhando aqui, eu fiquei prestando atenção. Às vezes a gente vê na simplicidade, às vezes a gente não conhece, mas a gente vê a situação de casa. É processo. É processo. Processo. Dói, pede, chuta, mas é processo. O contar testemunho é o fim do processo. Ontem ela contou testemunho, mas eu creio que daqui a um tempo vai ser o filho dela contando testemunho. Eu creio que daqui a um tempo vai ser a Julinha contando testemunho. Vai ser o Gabriel contando testemunho. Vai ser o Miguel, pastor, contando testemunho. Que Deus venha nos conceder força, vire a mudança para que os nossos olhos ainda possam contemplar os nossos filhos dando testemunho, a nossa casa, a nossa parentela dando testemunho. Porque hoje, irmãos, talvez você está aqui e você não está orando, mas talvez a sua mãe plantou em oração, a sua avó plantou em oração. Nós não vemos mais como no tempo de antigamente os intercessores, mas há alguém intercedendo por você. Às vezes, seu pai, sua mãe, pode talvez não estar intercedendo de uma maneira, mas você tem o pastor, você tem a pastora que está intercedendo a seu favor. Hoje era para o meu marido sair no horário, depois era para o meu marido, para começar, era para sair ontem. Era para ele sair ontem, não deu certo. Era para ele sair hoje de manhã, não deu certo. Olha para você ver como é que é as coisas. Meu esposo saiu, antes de chegar na pecuária, ele voltou para trás. Mas o que aconteceu? Ele falou, não deu certo. Me ligaram e não deu certo. Ele voltou. Daqui a pouco ligaram para ele de novo. Ele pagou toda a bagagem, toda a geladeira, as coisas dele e foi. Daqui a pouco ele me ligou, ó, estou voltando para casa, vou almoçar porque não deu certo. Vou depois de tal hora, porque me deu isso e aquilo e aquilo outro. Mas foi voltou e não para casa. Falei, Val, saí e vou. Acabei de fazer o almoço e não vou. Falei, Val, vai embora. Fala, vou não. Faz a marmita, faz a marmita. Daqui a pouco ele falou, não, vou almoçar. Foi almoçar. Daqui a pouco ele falou, agora eu vou. Eu falei, vai, vou. Pegou tudo, peguei, já deixei lá, tudo certo, tá? Mas ele saiu, vai com Deus. E Deus te protege. Amém. Vai sair. Quando o pai chegou ali perto de primavera, o marido já gritou. Gorda, ó, se preocupa não, tá? Eu tô parado aqui ao lugar, que acabou de passar um acidente na minha frente. E a pessoa que estava no carro, não entendeu de nada. Ele falou assim, na hora. Ele não teve nunca. Eu pensei, falei ainda para ele, disse, Deus te guarda, Deus te guarda. Às vezes a gente está orando e não está vendo, mas Deus está guardando a sua oração. Às vezes é em pensamento. Eu não tenho muito costume de parar assim. Meu costume é se eu estou sozinha, eu estou fazendo uma coisa, às vezes eu estou acordando, às vezes eu estou falando uma coisa, olha Deus, isso, olha Deus, eu preciso, eu tenho que fazer. Certo? E aí você está intercedendo, às vezes, por um filho, às vezes você está intercedendo pelo seu esposo, pela sua mãe, às vezes uma avó está intercedendo por um neto, um pai intercedendo pelo filho, um pastor e uma pastora intercedendo pelos filhos. Você pode ter certeza, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, a pastora e o pastor também está ali lembrando, olha, acontece isso, olha, isso, olha, agora, César,
tempo todo assim, irmãos. A gente percebe. E muito tempo, irmãos. Irmãos, não podemos passar por cima de Deus. Mas a palavra que eu mais uma vez eu vou falar. Não fomos nós que escolhemos. Foi o Senhor. Quando o Senhor escolhe, irmãos, uma palavra que o irmão Rogério mandou para mim, mas que eu escutei o pastor Gil falar. Que o escolhido não tem escolha. Amém, irmãos? Só tem que eu agradecer a oportunidade dessa música, né?